fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É a convicção de que alguma coisa vai acontecer. É a certeza de que o que nós esperamos já está nos aguardando, ainda que a gente não possa ver adiante de nós. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, veja isto, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, porque o Deus em quem nós cremos é o Deus que chama as coisas que não são como se já fossem. E viver nesta dimensão de vida, que é a dimensão da fé sobrenatural, é difícil para nós simples mortais, principalmente quando nós não temos conhecimento como deveríamos ter da palavra de Deus. Lamentavelmente, somos superficiais no que diz respeito, eu e vocês. Desculpe, devia julgar só a mim, né? Mas somos muito superficiais no que diz respeito ao conhecimento de Deus, por múltiplas razões, né? Por múltiplas razões. Eu sempre ansiei que no Brasil tivesse faculdades teológicas, principalmente, como nos Estados Unidos, por exemplo. Gente, dá gosto de ver aquilo. Quando você pega um pastor americano pregando sobre, por exemplo, sobre Davi, ele vai passar aqui um ano inteirinho falando sobre Davi, porque ele estudou sobre isso profundamente, dias inteiros em faculdades. Nós não temos esses privilégios. Nós aqui temos uma faculdade teológica, mas é à distância. É uma aula presencial por semana, e o resto da semana o aluno estuda em casa, via internet, via 0800, via apostilas, livros que eles são, né? Não é a mesma coisa, é interessantíssimo, é maravilhoso e traz uma profundidade muito maior, mas não é tudo que nós sonhamos, e principalmente que nós precisamos. E o outro lado é a nossa grande preguiça de ler as Escrituras e a nossa grande dificuldade, porque apesar de você estar vendo papel na tua frente e um amontoado de letras, aberta essa palavra é a boca de Deus. E Deus não fala a este ouvido, Deus fala a este ouvido. Deus é Espírito e fala comigo, não com a minha carne, fala com o meu espírito, coisas profundas, como pregamos aqui domingo, né? E nós temos uma coisa em nós, né? Somente nós brasileiros que falamos pelos cotovelos, não é isso? Nós falamos demais muitas vezes e escutamos de menos. E nem sabemos como ouvir Deus, porque no meio de tanto fanatismo, tanta baboseira que se prega nessas seitas estranhas, esses movimentos malucos que aparecem por aí, não sei o que e tudo mais, a gente quer no sossego ouvir aqui, ó, uma profetisa, um profeta, alguém que venha dizer qualquer abobrinha no nosso ouvido, a gente está tudo feliz, quando na verdade nós devemos esperar. Não que eu não creia em profecia, hein? Vamos deixar isso bem claro, eu sou produto disso. Mas não é esse tipo de coisa que a gente fica meio sem vergonha, afinal de contas, correndo para cima e para baixo atrás disso. Não precisa, é aquilo que eu sempre digo para vocês: Deus fala de onde Ele está. Quantos têm o Espírito de Deus aqui? Então Deus fala aí, quando você dá ouvidos a Ele, quando você deixa Ele falar, Então nós precisamos nos aprofundar nesses conhecimentos e entender que a nossa fé é uma coisa muito forte. Não, vamos corrigir. A nossa fé é poderosa. E a vida de oração de uma pessoa é tão forte quanto a sua fé em Deus. Então nós olhamos para as Escrituras. Vamos ler uns 4 ou 5 textos aqui. Vamos só falar de Bíblia um pouquinho. Vamos começar do começo da Bíblia, lá em Gênesis. Lá em Gênesis nós temos no capítulo 28, um homem chamado Jacó, fugindo de casa. Deixa eu ver onde é que eu leio aqui, para a gente ler pouca coisa aqui, né? A partir do verso 20.
28:20 de Gênesis. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Aí pulando para o capítulo 32, nós vamos ver anos depois, Jacó voltando pelo mesmo caminho, não é? E para variar, orando. E no verso 24 diz assim: Jacó ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste, em oração, não é na força do braço. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali, e chamou a Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Amém? Uma experiência, gente, de oração realmente sobrenatural, algo de maravilhoso, que um homem fala com o seu Deus, abre o seu coração diante de Deus, faz um desafio muito grande, e não muito tempo depois, ele volta pelo mesmo caminho, porque teve ousadia, e só teve ousadia porque tinha uma fé sobrenatural, e colocou esta fé em ação através da oração, e Deus o honrou, respondendo e lhe dando muito mais do que ele imaginava. Mas se a gente pular mais para frente para o livro de Josué, vamos lá, no capítulo 10, nós vamos ver um outro homem fazendo uma oração maluca, uma oração tipo a oração que agrada a Deus, porque quem haveria de ser exaltado e glorificado na sua resposta era o próprio Deus, e isso é um segredo para termos orações respondidas, que não seja simplesmente e tão somente para o nosso bem-estar, mas que a nossa família, nossos sócios, nossos colegas de colégio, nossos colegas de trabalho, nossa vizinhança possam entender que aquela bênção veio do Senhor nosso Deus, e possam reconhecer a grandeza de Deus na grandeza do seu milagre em nossas vidas, para as nossas vidas. E no capítulo 10 diz assim, a partir do verso 12: então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas, ou seja, orou: Sol, olha que sujeito doido, Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Gente, não é meio demais não? Poderia ser, se nós crêssemos num Deus pé de chinelo como o mundo está cheio, mas nós cremos no Senhor do universo, o Deus que criou os mundos, o Deus que, como lemos aqui no começo, do nada fez tudo, não é? Se nós formos voltar de novo, me lembrei de Moisés, me lembrei de uma oração de Moisés aqui, é no capítulo 32, isso eu também me lembro, de Êxodo, depois do bezerro de ouro, depois daquela coisa terrível de ingratidão, de traição do povo para com Deus, pegando todo o ouro que ele lhes deu na saída do Egito, fazendo um bezerro diante do qual eles se prostraram e fizeram uma tremenda numa orgia, não é? Aí Deus simplesmente diz a Moisés: Moisés, isso aí não pode ficar desse jeito, vou acabar com essa raça, vou fazer um novo povo a partir de ti. Então Moisés, a partir do verso 9, vamos lá ver.
Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. Obstinado é mais do que teimoso. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de você, Moisés, uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor Deus e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los dos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te da ira do teu furor, e arrepende deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurados, e lhe disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e darei a vossa semente toda esta terra, de que tenho dito, para que possuam por herança eternamente. Então o Senhor, leia a palavra arrependeu-se, numa tradução melhor que não é essa. Então o Senhor mudou de pensamento a respeito do que dissera que havia de fazer ao seu povo. Vocês vejam a grandeza de Moisés. Deus disse para Moisés: essa raça não merece continuar vivendo. E não merecia mesmo. Não merecia mesmo. A grandeza da sua iniquidade é absurdamente, é terrível. E Deus disse: eu acabo com eles e vou fazer de você uma nova nação. Moisés ora e pede para o Senhor: não faça isso. Pensa bem. O que o mundo vai pensar a respeito desta tua atitude? Que tu operaste todos os sinais que operaste, todas as pragas lançadas sobre o Egito para amolecer o coração de Faraó, abriu o mar vermelho, tirou água da pedra, fez chover carne do céu, maná todo dia, para depois matá-los no deserto. Depois tem mais, Senhor. Fazer de mim uma nova nação? Tu prometeste isso a Abraão. Você veja, parece que Moisés foi testado até nesse momento, né? Você veja o equilíbrio deste homem e uma resposta imediata de Deus, porque ele era um homem de fé e era também um homem de oração. E a oração, gente, é o poder que move o braço de Deus em favor do seu povo. Quer dar uma olhadinha em Daniel? Vamos lá, Daniel, capítulo 6 para começar. Daniel, depois de Salmos, aquela coisa toda, Provérbio, Cantar, não sei o que, Eclesiastes, aí vem os profetão, né? Aí vem Isaías, Jeremias, Ezequias, e então Ezequiel e depois Daniel. Achou agora? Melhor que isso, só 2 isso, né? Então, Daniel no verso 10 do capítulo 6, aquela saga toda dele ser lançado na cova dos leões, né? No verso 10 diz assim: Daniel, pois, quando soube que o decreto contra ele estava assinado, entrou na sua casa, e onde por 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Sempre foi um homem de oração. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus, e ali, não está na Bíblia, mas ali o Daniel se ferrou, aos olhos do rei e dos seus inimigos, porque espiritualmente falando, foi aí que Daniel foi engrandecido. É isso que eu quero que você entenda. Nessa nossa luta, nesse nosso projeto de estarmos aqui juntos por 21 semanas, enfrentando chuva, geada, frio, tudo que aconteceu, até noite de calor tivemos e tudo mais, não é isso? Que, por mais que o inimigo tente nos derrotar, ele não pode, porque nós estamos numa aliança com Deus e estamos protegidos debaixo da segurança dessa aliança, como Daniel estava. Daniel, que no capítulo 10, né, no verso 12, o versículo diz assim: então me disse o anjo, né, nesse caso aqui, o Gabriel: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia
Desde a primeira noite das 21 semanas, na 10ª igreja quadrangular em Campo Comprido, em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras e eu vim por causa das tuas palavras. E olha só, mas o príncipe do reino da Pérsia, Satanás, se pôs defronte de mim 21 dias, 21 semanas. E eis que Miguel, o outro anjo, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Enfim, tudo aquilo que nós precisamos da parte de Deus, nós estamos tendo. Socorro na hora certa, ajuda no momento imediato. E hoje nós estamos aqui e temos uma caminhadinha mais curta agora, só de uma semana. Li esses textos para que você fortaleça a tua fé, para que você não desfaleça em oração, e para que você entenda que oração é uma guerra, oração é uma luta, e oração, a resposta não tem que ser imediata, ela é conquistada através da nossa fidelidade e a nossa determinação em lutar em oração, como Jacó, a noite inteira lutando com o anjo, e como os demais que nós lemos aqui. Então eu volto a repetir, a vida de oração de uma pessoa é tão forte quanto a sua fé em Deus. É só olhar para esses homens, é só olhar para Davi, quantas lutas esse homem enfrentou, e quantas vitórias ele teve, porque olhando para a sua biografia, e olhando para os seus salmos, nós entendemos que era verdadeiramente um homem de fé admirável, e um homem que chegava a orar 7 vezes por dia. E a essência da fé, gente, verdadeiramente é a confiança em Deus. Basta confiar na sua palavra. Quando Jesus disse, depois da sua ressurreição, que ele viu Pedro e os demais voltando, não tinham pescado absolutamente nada, precisavam dos peixes para si, para comer e para a família. E Jesus disse, voltem e lancem a rede do lado direito do barco. Não tinha lógica. Primeiro porque pescadores experientes, na hora que entendemos que a hora boa, a lua boa, o momento certo, quando não tem vento, ou quando não está muito frio, é só jogar e pegar, tudo isso eles fizeram e nada deu resultado. Aí Jesus chega e diz para ele, voltem lá. Você, mas nessa hora? Nesse instante? Toda a lógica da pescaria diz que vamos voltar novamente de mãos vazias. Mas eles não questionaram. Eles simplesmente creram na palavra. Lançaram as redes e tiveram que pedir ajuda para puxar a rede, com 153 enormes peixes enroscados nela. Oração não tem lógica, é absurdo, não, para com isso. Lua, fica aí, sol, cala a boca, para com isso, gente. Na ótica humana. Vento, aquieta-te, mar, fica quietinho como um menino, e tudo se acalma no mesmo instante. Mas quem nos dá essa autoridade e esse poder é o Deus que fez o mar e que sopra o vento, que está sob o seu controle, e nos dá esse controle quando temos ousadia, uma ousadia alucinada como essa de mandar o sol parar, para eles terem um tempo no anoitecer para ganhar aquela batalha. Ora diriam os cientistas, ora diriam os filósofos e até alguns teólogos que isso é pura besteira. Besteira é eles estarem existindo a partir de duas coisas que se juntam e que ninguém vê a olho humano. Mas nós não cremos assim. Nós cremos nessas coisas doidas que o mundo não compreende e que quer tentar compreender e fica mais confuso porque quer tentar entender assim. E não é assim.
São coisas sobrenaturais que só podem ser entendidas por uma fé sobrenatural que vive o seu dia a dia com esse Deus de milagres. A fé cresce no terreno do estudo da palavra. É aqui. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você lê, o teu espírito está ouvindo o Espírito de Deus. Mas isso também precisa ser regado pelas orações. Meditação e oração é que aumentam a nossa fé. Sempre, sempre, sempre. Não é? Fé, gente. Vamos dizer assim que é o reino do poder além do deserto da razão. A razão humana é um baita de um deserto que quanto mais fuçam, mais perguntas se cria. Mais perguntas vêm. Quanto mais mexe, mais pergunta vem. A palavra de Deus é o contrário. Quanto mais você mexe, mais respostas você tem. Porque Cristo é a resposta. Em todo e qualquer momento. Mas põe uma coisa no seu espírito. A fé não pede pouco. Marta, teu irmão está lá dentro da sepultura. Humanamente falando, 4 dias depois, como você disse, já está cheirando mal. Mas eu já não disse para você que se você crer, você vai ver o reino de Deus? Eu já não disse para você que se você acreditar, você vai ver os milagres de Deus? Fé não pede pouco. Fé pede ressurreição. Fé pede restituição. Fé pede aquilo que está em mãos indevidas e que pertencem ao povo de Deus, que não precisa corromper nem se deixar corromper para alcançar, muito pelo contrário, precisa se deixar convencer de que a palavra de Deus não tem nada de relativo, ela é absoluta e não interessa o que os metidos sábios do mundo possam dizer. A fé é uma muito ousada confiança em Deus. E eu podia dizer que a nossa fé sempre terá o tamanho do nosso conhecimento das Escrituras. Observe as Escrituras, não acredite em qualquer coisa, principalmente em qualquer coisa que se fala na televisão e na internet. Isso aí está eivado de mentira, de farsa, de seitas, de coisas muito loucas. Então não deixe que a sua fé morra. E tem 4 coisinhas que pode matar a sua fé. A primeira é a razão. A razão quando não admite a fé. A segunda são atitudes negativas, mesmo em oração. Não peça duvidando. Não peça tentando. Não peça achando que vai dar certo. A terceira é a dúvida. Frases como: eu vou orar, eu espero que dê certo. Bom, não custa tentar. Já neutralizou a tua oração. São demonstrações de dúvida que matam a fé, né? Tivemos o exemplo de Sara, que riu-se da promessa de Deus, né? O exemplo de Moisés, que ao invés de falar a rocha, feriu a rocha e pagou o preço por causa disso, né? Não tenha dúvida. E o 4º perigo para matar a sua fé é vida espiritual displicente. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Não brinque com coisas santas. Trate as coisas santas com santidade. Leve Deus a sério e Deus levará você, seus pedidos, suas intercessões, seus rogos, suas petições. Ele sempre vai levar a sério e sempre terá o grande prazer de te responder, porque você não é qualquer um. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Amém? Fique de pé na presença de Deus. Vamos gastar 10 minutinhos de oração, gente. Te dou muitas graças, Senhor. Muitas graças porque ao longo dos séculos Satanás tentou destruir a tua palavra.
tentou destruir os rolos da lei, a Torá, tentou destruir tudo aquilo que foi guardado em vasos que até hoje estão se descobrindo nas cavernas. Depois que se imprimiu a Bíblia, a partir do momento que Gutenberg inventou a imprensa, aí então que Satanás se enfureceu, e até hoje, como vemos nos países islâmicos, e os poucos e miseráveis países ainda dominados pelo comunismo, ainda queimam Bíblias e matam quem tem uma Bíblia. Eu quero te louvar, porque ao longo dos séculos, o Senhor não permitiu que a Bíblia desaparecesse, até porque não poderia, tua palavra é eterna. E porque não desapareceu, muito pelo contrário, é o livro mais lido e vendido ao longo dos séculos. Nós podemos ter um exemplar, ou muitos, nas nossas mãos. Esse povo todo aqui tem a sua Bíblia. Obrigado por esse privilégio, Senhor. Eu só quero te pedir que o Senhor ponha no meu espírito, no espírito desse povo que está aqui nessa noite, quão grande privilégio é ter um exemplar da Bíblia nas suas mãos, na sua casa, e poder ler com liberdade. Liberdade que na maior parte do mundo não existe, muito pelo contrário. Organizações terroristas, mundo muçulmano e muitos outros, Senhor, tentam destruir totalmente, impedem que entre nos seus países, mas nós temos ela na mão. Podemos ir ali na esquina, ou na livraria da igreja, e comprar o modelo que quisermos, de estudo, disso, da mulher. Obrigado, Pai, obrigado por esse privilégio. Agora, nos dê um privilégio maior, nos apaixone por ela, nos apaixone pela Tua Palavra, porque é só meditando nela que a nossa fé vai ser fortalecida, e só assim nós veremos nossas respostas de oração acontecendo a cada instante da nossa existência. Ajuda-nos a ser aquilo que Tu queres que nós sejamos. Nos abençoe, Senhor, não apenas como leitores, mas como observadores da Tua Palavra. Não apenas como leitores, mas como pregadores da Tua Palavra, da criança ao ancião. A palavra que é chama, que é fogo, queimando nos nossos corações, fazendo com que os nossos lábios se movam, se abram, para proclamá-la aos quatro cantos do mundo, começando por nossa casa, nossa vizinhança, nossa família, lugar que trabalhamos ou estudamos. Nos dê ousadia para isso, coragem, determinação. Nos ajude a ser aquilo que Paulo escreve aos Coríntios que deveríamos sempre ser: cartas abertas. Cartas abertas ao mundo, pregando uma verdade absoluta que pode transformar individualidades e nações inteiras, como já aconteceu. Eu oro por essa igreja, eu oro por esse povo, eu abençoo essa igreja, eu abençoo esse povo, e eu faço na autoridade de Jesus, o nome poderoso de Jesus.